Boa tarde a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é domingo, dia 14 de agosto de 2022, e nós vamos juntos dar continuidade à leitura do livro Psicologia da Alma, Chaves para a Ascensão, do Dr. Joshua David Stone. Nós estamos lendo o capítulo 4, que é a consciência crística e como alcançá-la, tá? Essa é a parte 3 da leitura desse capítulo, então se você chegou aqui nesse vídeo agora, eu vou pedir a você para parar o vídeo e assistir primeiramente o vídeo da parte 1 e depois o vídeo da parte 2, para então você poder chegar aqui na parte 3, tá bom? Nós paramos no item solidão versus estar sozinho. O ego faz com que você se sinta só porque o faz buscar sua inteireza em outra pessoa, em vez de encontrá-la primeiramente dentro de si mesmo e no seu relacionamento com Deus. Você nunca está realmente sozinho quando exibe uma atitude espiritual, pois é inteiro dentro de si mesmo e uma coisa só com Deus. Isso também ocorre quando você mantém um relacionamento apropriado com a sua criança interior. Nessas circunstâncias, a criança interior recebe a proporção correta de firmeza e amor. Assim, a criança interior se sente amada e protegida. A solidão é o sinal de que você caiu num estado de consciência subalterna ou inferior e está buscando preencher esse espaço com outra pessoa, em vez de fazer isso com o seu próprio eu e com Deus, que é aquilo de que você realmente necessita. O mesmo vale para o sentimento de abandono. Se você é inteiro em si mesmo e uno com Deus, e se a sua criança interior recebeu os cuidados apropriados antes de você se ligar a outra pessoa, então o sentimento de abandono não vai acontecer quando essa pessoa o deixar, né? Seja porque está indo embora ou seja porque faleceu. O ciúme ocorre quando você cultiva um sentimento de falta de plenitude e ausência de relacionamentos corretos consigo mesmo e com Deus. E depois mede forças com um competidor conhecido ou desconhecido. A atitude espiritual é declarar suas preferências nos relacionamentos e entregá-las nas mãos de Deus. Se o relacionamento deve prosperar, isso certamente irá acontecer. Caso contrário, não deveria mesmo durar. Além disso, quando você se une a outra pessoa, mantendo um estado de consciência baseado em relações corretas com o eu e com Deus, problemas relativos à traição, infidelidade e compromisso não podem surgir da mesma forma, em função da integridade das pessoas envolvidas. Se surgirem e se um dos parceiros não estiver sentindo a santidade do vínculo, provavelmente isso significa que vocês dois não devem ficar realmente juntos. Eu acho que eu já tinha lido essa seção, né? Agora me pareceu. Bom, a seção seguinte é Um Curso em Milagres. Um curso em milagres é composto de um livro de exercícios, um manual do professor e do livro-texto propriamente dito. O livro de exercícios traz uma lição por dia para o período de um ano inteiro. A ideia é fazer somente uma lição por dia. Você pode seguir num ritmo mais lento, mas não pode seguir num ritmo mais rápido. As lições iniciais têm como objetivo derrubar o antigo e negativo sistema de pensamento de crença do ego, né? Da 1 até 220. Enquanto as lições mais avançadas pretendem moldar um padrão de consciência crística, né? 221 até a 365, que na verdade é repetida, né? Acho que ele começa a repetir na 361, né? Se eu não estou enganada. Recomendo que você comece pelas lições e leia o manual do professor, que vem em linguagem simples e fácil, enquanto o livro-texto é razoavelmente complicado. A maioria das pessoas, segundo eu pude verificar, não tem paciência ou determinação para ler o livro-texto até o final. Entretanto, é algo que realmente compensa o esforço. Se você de fato não conseguir perseverar, pode simplesmente se concentrar nas lições, que lhe proporcionarão uma base teórica bastante boa. Ao ler primeiro as lições, isso realmente vai facilitar bastante a leitura do texto, né? Então, os nossos vídeos aqui
tem por objetivo isso também. Não apenas facilitar a leitura do texto, facilitar a compreensão do texto, mas te ensinar a interpretar o texto corretamente, tá? Para não ler a partir do elo. Aí ele termina aqui com outras sugestões, né? Há mais a aprender sobre esse duelo entre o pensamento egoísta versus o pensamento espiritual. Eu tenho várias delas, várias sugestões. A primeira delas é ler os livros de Gerald Jampolsky, que a gente está lendo, né? A gente está lendo à medida em que está fazendo as lições, né? Hoje eu li um texto desse livro aqui, O Perdão, a Cura para Todos os Males, né? O vídeo que eu acabei de postar tem um texto dele, tá? Então já estamos lendo. Então ele escreveu alguns livros em linguagem simples e direta sobre os ensinamentos de Um Curso em Milagres. Aí ele cita, né, os nomes dos livros. Marianne Williamson também escreveu 2 livros e produziu várias fitas muito boas sobre Um Curso em Milagres, e eu recomendo todos eles. Na verdade, ela já escreveu uns 7, eu acho, né? Que nessa época que ele escreveu o livro ainda não tinha. Não me considero um seguidor ortodoxo de Um Curso em Milagres, pois estou envolvido com práticas muito variadas. É o meu caso. Além disso, tento expor os seus ensinamentos dentro de um formato mais psicológico do que espiritual, tá? É o meu caso também. A minha abordagem é muito psicológica porque a minha mestra, ela é uma psicóloga junguiana, né? E porque eu tenho várias formações na área de psicologia, né? Apesar de não ser psicóloga, eu tenho várias certificações na área de psicologia. Além disso, tento expor seus ensinamentos dentro... perdão. Há muitas pessoas hoje dedicadas a Um Curso em Milagres e cada professor organiza e apresenta o material de maneira diferente. Em algumas áreas, tento integrar o curso em vez de me identificar com ele. Então, gente, isso é importante. Cada professor vai ter um jeito de ensinar, tá? Não tem jeito certo, não tem jeito errado. Cada pessoa vai ter a sua abordagem, com base na sua formação, com base nas suas experiências de vida, né? Com base em com quem aprendeu, né? Então não tem certo, não tem errado. O que é importante é você escolher aquele professor que fala ao seu coração. É ele que tem a sua linguagem, né? Eu dei muita sorte, porque eu encontrei a minha professora de cara. Ela me mandou a professora que era para ser minha, né? E eu fiz algumas aulas com a professora dela, né? Mas poucas, não foram muitas, tá? Já contei essa história aí no vídeo A Minha História com o Curso em Milagres. Se você quiser saber mais e não tiver assistido o vídeo, vai lá no vídeo, por favor, tá? Um curso em milagres é como a luz no final do túnel. Um curso em milagres é como a luz no final do túnel. Mas 98% das pessoas do planeta ainda não estão no final do túnel da sua evolução espiritual. Portanto, eu considero necessária uma ponte, uma ajuda. E é isso que eu tento fazer nesse capítulo, né? Quer dizer, ele tenta colocar as pessoas com as explicações resumidas dele já no caminho de Um Curso em Milagres, né? Lembrando a vocês que nos primeiros 40 vídeos das lições de 2022, eu li os textos do Dr. Joshua sempre que possível no final das lições, né? Ele fez comentários da lição 1 até a lição 40. Esse PDF está no canal do Telegram e você consegue o link para entrar no canal do Telegram na descrição deste canal do YouTube, tá? E você entra lá e baixa os PDFs, tem vários lá, interessantes, tá? Eu amo as interpretações dele, tá? Eu amo muito ele. Ele era psicólogo, ele era PhD em psicologia, era um cara de psicologia transpessoal, que é a psicologia que leva em consideração a existência de Deus, a existência da alma, da dimensão espiritual do ser humano, né? Então eu amo esse homem, amo. Eu tenho muitos livros dele. Na página seguinte há um gráfico que eu criei, denominado modelo de centralização psicológica. Tá aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês já já. No centro do gráfico está o que eu chamo de eu espiritual centrado em si mesmo. Irradiando-se desse eu espiritual como raios de sol estão as qualidades crísticas e espirituais ou búdicas.
Então é esse centro aqui, estão vendo? É o centro. Aí embaixo tem o eu inferior, que ele chama de subalterno e vítima, e em cima tem esse eu inferior, que tem ilusão de superioridade e que se acha um manda-chuva, tá? E no centro tá o nosso eu espiritual centrado em si mesmo. Então é esse o modelo que ele criou para explicar as dimensões da mente humana, tá? Acima do eu espiritual, centrado em si mesmo, se encontram as qualidades do ego que se julga superior, que é o manda-chuva. Abaixo do eu espiritual estão as qualidades egoístas subalternas, de inferioridade. E este é um modelo útil como objeto de meditação e consulta na vida diária. Eu já vou explicar para vocês. Nas páginas subsequentes, eu apresento uma lista detalhada de atitudes e qualidades espirituais, contrapostas às atitudes e qualidades egoísticas e negativas. E esta lista também é útil como fonte de consulta quando o seu ego estiver anormalmente ativo. Então, eu vou ler para vocês, nesse modelo, eu vou ler para vocês primeiro as qualidades que vão se irradiar do eu espiritual centrado em si mesmo. Então, confiança, perdão, compaixão, autoestima, escolha, domínio, equilíbrio mental, convicção, cooperação, humildade, centralidade, reverência. Reverência aqui a Deus, a um poder superior, né? Reverência, fundamental, né? Fé, decisão, não julgamento, unidade, unicidade, integração, rendição, disciplina, felicidade, preferências, equilíbrio, lições, paciência, amor próprio, amor incondicional, poder pessoal. Aí, com o que o ego negativo do manda-chuva, o que se julga melhor do que os outros, ele substitui essas qualidades. Intolerância, agressividade, rancor, censura de si mesmo, ressentimento, egoísmo, fofoca, impaciência, orgulho, arrogância, desdém, amor condicional, desprezo, ataque, raiva, sensação de vítima, vingança, manipulação, ódio, enfatuação, pensamento crítico e farisaísmo. E quem o eu subalterno, o vítima, né? Como o eu subalterno, vítima, substitui as qualidades do eu espiritual centrado em si mesmo, né? Com o que ele substitui? Solidão, sentimento de rejeição, doença, insegurança, baixa autoestima, depressão, posição defensiva, tendência à martirização, busca de aprovação externa, ciúme, falta de confiança, autocomiseração, preocupação, apego, medo, indecisão, culpa, mágoa, impotência, tristeza, sensibilidade, preguiça, inveja. Né? Então, o que a gente vê, na verdade, né, gente, é que a gente, quando está no ego, a gente oscila, né? Talvez até durante o dia. A gente, ora, ou está se sentindo o maioral, ou ora a gente está se sentindo um lixo. Então, tanto a superioridade em relação aos demais, quanto a inferioridade em relação aos demais, são ilusórias, né? No eu espiritual, a gente não se mede e não se compara com os outros, pelo simples fato de que nós nos lembramos de que somos seres únicos. Então eu não tenho como me comparar com o outro. Eu sou única, você é único, né? Mas enfim, a gente durante o dia, a gente oscila. Ou a gente está no ego se achando melhor que os outros, ou a gente está no ego se sentindo o pior dos seres humanos, tá? Então quando você se pegar se sentindo melhor do que os outros, pelo motivo que for, ah, não, mas eu sou melhor. Eu tenho mais dinheiro. Ego.
Quando você se pegar se sentindo pior, ego também, tá? Então essa é a lista que ele dá pra gente ter atenção, prestar atenção, né? Como o nosso ego age, né? E aí, aqui ele faz uma lista bem grande, bem extensiva, que é bem legal para a gente medir com a gente mesmo, tá? Não é medir com os outros, não. Medir com a gente mesmo. Em que escala a gente está nesse processo ascensional? Nesse processo de deixar de pensar com a mente errada, que é dominada lá pelo aplicativo do sistema de pensamento do ego, e começarmos a pensar com a nossa mente certa, que é dominada pelo aplicativo do sistema de pensamento do Espírito Santo. Beleza? Então ele dá. Então a primeira coluna é a atitude do ego, a segunda é a atitude do espírito. Então eu vou ler a primeira, que é a do ego, e logo a segunda, que é a do espírito, tá? Então, ego, agressão, medo. Aí o contraponto, amor, egoísmo, equilíbrio entre egoísmo e altruísmo, rancor, perdão, manda-chuva subalterno, igualdade, competição, cooperação, julgamento, discernimento espiritual, culpa, inocência, farisaísmo, opiniões pessoais desapegadas. Essa é apenas a minha opinião, eu não sou a dona da verdade. Luta contra o universo, aceitação dos desafios, chateações e problemas, lições e desafios, pessimismo, otimismo, insegurança, descrença em si mesmo, autoconfiança, impotência e falta de controle, poder pessoal e autodomínio, raiva, depressão, lições e invulnerabilidade emocional, atitude defensiva, mágoa, amor, necessidade, dependência, preferência, desejo, vítima, efeito, mestre, causa, tomador de decisões, criador, autocomiseração, responsabilidade, guerra, escola, aprendizado por meio do karma, escola, dos duros golpes, quer dizer, o aprendizado por meio do sofrimento, que é o que eu tenho falado com vocês aqui direto. Então, qual é o contraponto disso? Isso aqui é importantíssimo. Evolução pelo estado de graça, a maneira mais fácil. Evolução através do amor. É o ensinamento de Jesus Cristo. É o cerne do ensinamento do Espírito Santo de Jesus Cristo. A gente não precisa mais sofrer para aprender. Não precisamos mais sofrer para pagar dívida, para evoluir. A gente pode aprender através do amor, né? Controle subconsciente. Controle consciente, quer dizer, não é mais o meu inconsciente que dirige a minha vida, é o meu consciente, porque eu tô lá o tempo inteiro tirando do meu inconsciente, trazendo para o meu consciente essas forças nefastas que estavam governando a minha vida, como se a minha vida fosse um caminhão desgovernado, né? Por quê? Porque eu tô trabalhando em cima disso, tá? Impaciência, paciência, sofrimento, alegria e felicidade, reação, resposta. Eu não reajo mais, eu respondo. Eu não reajo. Reagir é do ego. Eu respondo a partir do meu centro espiritual, tá? Impaciência, paciência, sofrimento, alegria e felicidade. Vulnerabilidade, invulnerabilidade, pecado, erros, apego, desapego envolvido. Eu me envolvo, mas eu estou desapegada dos resultados, tá? Preguiça, procrastinação, disciplina, ciúme, sou inteiro e completo, sou desapegado, tenho preferências, tenho desejos, mas sou inteira, sou completa. Não funcionam a partir do princípio da escassez, né? O ciúme e a inveja, eles mostram que a minha mente está operando no ego, está operando a partir do princípio da escassez, tal qual o curso define. Lei da selva, cada um colhe o que semeia. Exigência, solicitação,
Melancolia, mau humor. Bom humor todo o tempo. Autopunição, autoestima e perdão. Erros negativos. Erros positivos, que vão me ensinar. Cúpula sobre a luz. Luz. Sensibilidade do ego. Amor próprio imutável. Amor próprio, independentemente das minhas circunstâncias externas. Preciso pôr o ego à prova. Valor, herança espiritual. Desculpa. Preciso pôr o ego precisa pôr o ego à prova para conquistar o valor. O valor é uma herança espiritual. O valor é meu, o valor é intrinsecamente meu. Eu valho porque eu existo. Eu tenho o valor de existência. E o meu irmão também. E todos os seres sencientes sobre a Terra. Lama sobre o diamante. Diamante. Dar é perder. Dar é ganhar. Roubar é ganhar. Roubar é perder. Rejeição. Permanecer centrado em si mesmo, completo, entende quando as coisas não devem durar. Né? Então, essa é a chave para a gente lidar com a rejeição. É a gente entender que as coisas, as pessoas, as situações ficam nas nossas vidas enquanto elas são necessárias. E aí a gente se desapega para que essas coisas possam ir e para que outras coisas mais adequadas à nossa nova frequência possam chegar às nossas vidas, tá? Centrado em si mesmo, espírito de equipe. Intimidação, usa o poder corretamente. Piloto automático, gera vida conscientemente. Liberal demais ou repressor demais. Equilíbrio, integração, moderação. Caminho do meio. Governado por lembranças do passado e pelo medo do futuro. Centrado no agora, no momento presente. Um instante santo. Solidão. Encontra inteireza em si mesmo. É a palavra solitude. Eu não estou em solidão, eu estou sozinha. Mas ao estar sozinha, eu estou em solitude, porque eu estou comigo mesma, comigo mesmo, tá? Estranho. Todos são meus irmãos e irmãs. Constrangimento, ausência de julgamento. Altruísmo exagerado, martírio. Equilíbrio entre egoísmo e altruísmo, né? Porque existe um egoísmo saudável, que é justamente eu atender as minhas necessidades e eu estar bem para que então eu possa ir ajudar a atender as necessidades dos outros, né? Senão eu caio no mártir. Busca por aprovação ou controle. Declara preferências e aceita. Fofocas. Fica calado se estiver julgando. Preocupação, ansiedade, fé, confiança no eu, no poder superior e nas leis do universo. Indecisão, decisão. Inveja, alegria com a fartura dos outros. Por quê? Porque tem para todos. Se eu acho que não tem para todos, eu estou operando no princípio da escassez. Ego, aplicativo do ego rodando. Apego às lições das outras pessoas. Responsabilidade apenas pelas próprias lições. Essas são as minhas lições. As suas são as suas lições. Você vai ter que aprender com elas. Eu não posso aprender suas lições por você, né? Comparações. Direcionamento interior e segurança. Não merecimento, merecimento. Doença, saúde perfeita. Sexualidade sem amor. Sexualidade com amor, carinho, intimidade e prazer. Mentalidade da pobreza, mentalidade da prosperidade. Arrogância e orgulho, humildade, reverência e gratidão. Soturno, sério e envolvido demais. Bem-humorado, objetivo, vê em perspectiva. Busca o defeito, anima os outros. Rebelde ou conformista, segue o direcionamento interior. Maldições, bênçãos. Disperso, concentrado e objetivo. Medo do fracasso ou do sucesso, bem-sucedido. Agressividade, convicção. Rudeza,
delicadeza. Montanha-russa emocional, estabilidade emocional, desorganização. Essa é para mim. Organização, tédio, entusiasmo, abandono, ser completo e inteiro em si mesmo, tristeza e angústia, equilíbrio mental, alegria e aceitação, decepção, desapego envolvido. Motivos e desculpas, honestidade consigo mesmo, amor enérgico. Honestidade imatura, honestidade espiritual. Verga sob uma tensão ou lição, suporta a tensão ou lição. Precisa ocupar o centro do palco ou se esconde de medo. Toma o centro do palco ou uma posição neutra ou os bastidores, né? A depender da necessidade da situação. Amor condicional, amor incondicional. Resposta inadequada, resposta adequada. Rejeição, aceitação. Lições como castigo, lições como dádiva, né? Que bom que isso aconteceu, porque me traz a oportunidade de eu aprender a respeito de mim mesmo, né? De mim mesma. Zona de guerra, mundo cão, escola de evolução espiritual. Poder total, rendição nenhuma ou total, poder nenhum. Poder mais rendição. Quer dizer, eu tenho o meu poder, mas eu tenho também a minha capacidade de me render se essa for a resposta necessária. Limitado, ilimitado ou sem limites, né? O meu ser real. Intolerante, tolerante, conflito, paz. Ilusões, verdade. Hipócrita, honesto e coerente. Desesperado, desespero, esperança. Tacanho, horizontes largos. Descrente, confiança em fé em si e nos outros, né? E eu diria confiança em Deus. Age na defensiva, age abertamente e não tem nada a defender, né? Dessa forma, ele termina o capítulo e eu acho essa lista muito legal, né? Porque essa lista, ela mostra os espectros, né? Então, a gente está se caminhando, a gente está caminhando na direção da qualidade crística, que é a qualidade búdica, né? A qualidade do nosso ser real, do nosso ser crístico, do nosso ser búdico, né? Então a gente tem um espectro onde a gente vai caminhando até a gente chegar nesse extremo, que é onde ele declara que é a qualidade do eu espiritual. Então vamos pegar um exemplo aqui. Ele diz assim: solidão. Solidão é o extremo do ego. E o extremo do espírito encontra inteireza em si mesmo. Então, em que ponto desse espectro eu estou? Se eu tiver solidão como número 1, e encontro inteireza em si mesmo como número 5, onde eu tô? Eu tô no 1, tô me sentindo muito sozinho? Eu tô no 2, já fico bem? Eu tô no 3, estou muito bem? Eu tô no 4, tá tranquilo. Eu tô no 5, não, já sou inteiro, já sinto a minha inteireza, a minha completude. Então, eu vejo essa lista dele como como uma possibilidade da gente se enxergar nesse espectro, né? Porque assim, se vocês pegarem aqui um exemplo, que olha o outro como estranho e que olha o outro como meus irmãos e irmãs, onde eu tô nesse ponto? Eu não tô no total. Não tô olhando para todo mundo, meu irmão, minha irmã, mas eu também não olho para o outro, né? Tô falando de mim agora. Também não olho para o outro com essa sensação de separação. Não olho, né? Então a gente vai medindo e a gente pode estar muito forte numa qualidade e de repente mais fraquinho numa outra. Então a gente pode medir o quanto a gente está caminhando verdadeiramente, honestamente, em direção às nossas qualidades crísticas, em direção ao nosso processo de ascensão. E esse é o nosso objetivo aqui com o Curso em Milagres. Por isso que ele termina o capítulo fazendo essas listas, né? Então a gente vai oscilar entre estar no ego e estar no espírito. A gente vai oscilar, não tem que ficar se sentindo mal com isso. A gente vai se ver numa situação reagindo, por exemplo, de forma rebelde ou conformista.
Mas aí numa outra, a gente vai já puxar o Espírito Santo para nos orientar e já vai agir a partir do direcionamento interior, né? A gente está aprendendo isso todo dia, fazendo as lições. Né? Então é muito legal que a gente imagine que cada qualidade dessa, ela tem um espectro. E você pode avaliar, né? Porque como você não vai se comparar com ninguém, nem com seus coleguinhas de um curso em milagres, nem com seu marido, com ninguém, porque você é único, você pode se comparar com como você estava um ano atrás. Onde eu estava aqui nessa característica aqui? Agressividade do ego para convicção do espírito. Eu era mais agressiva no ano passado? Eu sim, sem dúvida. Né? Eu tô caminhando a cada dia que passa para sair da agressividade do ego e me direcionando para a convicção do espírito? Sim. Então, beleza. Então, nota 10 para mim, né? Ah, não, mas eu ainda não cheguei a ser completamente convicta e eu ainda dou ataques histéricos de vez em quando. Tá bom. Aí eu vou me punir por isso, me bater por isso? Não, aí eu já caio na outra característica aqui, que é a culpa, né? Onde eu tô no espectro da culpa? Em relação ao espectro da... Ou melhor, onde eu estou nesse espectro, culpa e inocência? Onde eu estou em relação à culpa e onde eu estou em relação à minha inocência? Eu já estou conseguindo experimentar a minha inocência quando eu erro? Já. Então, beleza, eu estou caminhando. E por aí vai, tá? Então, eu vou ver se eu consigo um PDF desse livro para vocês. E se eu não conseguir, eu vou fazer um PDF com um modelo de centralização psicológica, tá? E com a lista das qualidades. Isso aqui que eu acabei de ler para vocês terem e poderem anotar e poderem fazer um trabalho mais direcionado, né? Lembrando que dessas que ele falou da lista, elas estão todas aqui. Elas estão se irradiando do eu espiritual, centrado em si mesmo, e estão se irradiando do eu egóico que está na inferioridade e do eu egóico que está na superioridade, na ilusão dele, né? Então é isso. E assim a gente termina esse capítulo. Eu não sei, eu não me lembro se ele vai falar aqui de um curso em milagres em mais algum outro capítulo, tá? Eu não tô me lembrando. Eu acho que não. Deixa eu ver se eu... deixa eu ver se ele dá alguma outra bibliografia aqui. Não, gente. Só dizer para vocês... Ah, ele dá como bibliografia o livro da Marianne Williamson, O Retorno ao Amor. E só para dizer para vocês que ele era um fervoroso discípulo do grande mestre indiano Satya Sai Baba, tá bom? Com isso a gente termina esse capítulo do livro do Dr. Joshua David Stone, que na minha opinião é um grande, super resumo sobre os ensinamentos de um curso em milagres e que é bastante válido para eventualmente você indicar para aquele seu amigo que nunca ouviu falar de um curso em milagres e que você quer apresentar ele a essa temática. Então você com esses 3 vídeos, né, que eu acho que vão dar aí 2h30 de exibição, você dá para ele um apanhado do que é um curso em milagres e talvez ele queira se juntar a nós na prática diária dos exercícios. Tá bom, meus queridos? Deixo vocês então com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.